Olá, pessoal! No vídeo anterior, nós vimos como trabalhar com a estrutura de seleção if, if-else e as suas variações dentro desse contexto. Hoje eu quero te mostrar uma outra forma de trabalharmos com essa estrutura de seleção, ou controle de fluxo, podemos dizer. É a utilização do switch case. Você já conhece essa estrutura? Se ainda não conhece, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que você vai ver que é super fácil a sua utilização. Vamos criar um novo pacote chamado aula 7. Vamos continuar aqui com o nosso sequencial de aulas. Nesse pacote aula 7, nós vamos então criar uma classe, e essa classe aqui eu vou chamá-la de exemplo switch. Vamos marcar aqui o método main para ser executável. Aqui no nosso Eclipse, eu já criei o meu pacote aula 7 e criei aqui algumas classes onde vamos trabalhar com os exemplos relacionados à estrutura switch case. Se você não lembra como criar pacote e criar classes, te convido a revisitar lá o comecinho das primeiras aulas dessa playlist, que eu ensino como fazer isso passo a passo. Vamos lá então. Aqui na minha classe exemplo switch 0, eu só criei ela realmente para que você conheça o que é a estrutura switch, como ela é formada. Assim como eu mostrei lá da estrutura C, vamos ver aqui do switch. Switch, eu começo a digitar a palavra, ele já dá, né, no caso, Ctrl barra de espaço, ele faz o nosso autocomplete. Eu vou selecionar sempre a segunda opção, que ela é a mais enxuta, é o que nós vamos utilizar aqui nessas aulas. Então, essa estrutura aqui, o que ela nos apresenta? Nós temos aqui o switch. Esse key nada mais é do que, como o próprio nome diz, uma chave. Essa chave, em geral, vai ser o quê? A variável que vai ser utilizada para ver se ela atende algum dos casos que nós vamos ter listados aqui abaixo. Então, depois aqui, ele vai ter o case. Para cada case, ele vai pedir que a gente informe um determinado valor. Esse valor ele pode ser um inteiro, um short, um byte, um char ou uma string. Nós vamos ver exemplos de cada um deles. Por exemplo, do int, short, byte, eu vou mostrar apenas com int, porque a ideia é exatamente a mesma, porque são 3 tipos de números inteiros. Então, o mais utilizado é o int. Então, nós vamos ver int, char e string. Aqui dentro, nessa estrutura, então, o case passa o valor. Aqui dentro eu coloco a instrução, o que eu quero que o meu programa faça, se esse aqui vai ser o valor que eu tinha passado aqui na chave, e após ele executar o que eu quero que ele execute, ele vai dar um break. Ele para essa estrutura e vem aqui para fora da estrutura e continua seguindo o programa dali adiante. Se eu digitar um valor aqui que ele não atende a nenhum dos casos que eu selecionei aqui, eu tenho essa estrutura default, e aqui dentro eu posso colocar alguma instrução, alguma mensagem, ou posso mandar encerrar o programa, dependendo do caso, dizendo ali para o nosso usuário, para informar para o usuário, ó, o que você digitou aqui não está dentro das opções disponíveis. Então, esse default ele é opcional, você não precisa colocar, mas eu acho bem interessante utilizá-lo. Eu vou só comentar esse código aqui para que ele não fique apresentando erro nas demais classes que nós vamos trabalhar. E vamos agora para o próximo exemplo, onde realmente nós vamos ver ele funcionando. Nos exemplos que eu vou mostrar a seguir, todos eles vai ter sempre uma pequena descrição, como se fosse uma atividade que você vai praticar quando você faz um curso de lógica. Por que eu fiz isso? Para que te ajude a fazer essa leitura e o entendimento do que pede uma questão, para que lá na frente, se você daqui a pouco está estudando lógica ou vem fazer um curso, não tenha essa barreira tão grande de eu tenho uma atividade e não consigo interpretar ela. Então, vamos lá. E eu já falei lá nos vídeos anteriores, primeira coisa, leitura de todo o contexto da atividade. Então, o que ele pede aqui? Crie um programa que solicite um número entre 1 e 5, depois apresente uma mensagem informando qual foi o número digitado. Beleza, li todo o contexto, se não entendeu, lê novamente, lê quantas vezes for necessário. Depois que fez essa leitura, fez o entendimento, vamos agora ler por partes e vamos criando o nosso programa parte a parte. Então, na primeira linha diz assim, crie um programa que solicite um número entre 1 e 5. Se eu vou solicitar um número, eu não vou poder fazer isso aqui e já passar um valor qualquer. Isso não vale porque eu estou aí burlando o sistema.
né? Eu estou já passando o valor, não é o que o programa está pedindo. Ele quer que você digite, que ele quer que você peça para o usuário que ele informe esse valor. Então, eu posso e devo ter, sim, uma variável inteira número declarada, porque eu vou precisar guardar o valor digitado dentro de uma variável. Se eu quero fazer entrada de dados pelo teclado, lembro que a gente utilizou a classe Scanner. Vou chamar ela, vou dar um nome aqui de Leia para fazer, utilizar essa variável como o manuseio da entrada do dado, né, dos dados que o nosso cliente for digitar. Depois do Leia, nós vamos usar aqui o new scanner e aqui dentro system.in. Lembrando que também temos um vídeo falando só sobre a utilização de entrada de dados via teclado. Se não sabe como fazer, revisite lá a aula também. Então vamos lá. Aqui tenho já declarei ali uma variável scanner para fazer esse manuseio da entrada de dados, tenho a minha variável inteira. Esqueci o que é meu programa. Leio de novo. Crie um programa que solicite um número entre 1 e 5. Se eu quero solicitar, vou usar um sysout.println e vou pedir aqui para o meu usuário digite um número entre 1 e 5. Perfeito. O usuário vai lá, digita um número qualquer, eu preciso guardar esse valor. Guardo na variável que eu declarei ali acima, nossa variável número. Utilizo a variável do scanner para obter o valor do teclado. Como ele é um número, ele é um int, eu vou usar o nextInt. Perfeito. Até aqui já temos a entrada do dado. E agora, eu preciso verificar que número a pessoa digitou. Então, aqui na sequência, o que o nosso programa pede? Apresente uma mensagem informando qual foi o número digitado. Poderia trabalhar com if dessa forma assim, ó. Se número igual a 1, faça alguma coisa. Else if número igual a 2, faça outra coisa. Dá para fazer. Só que você vai ver que o nosso código vai ficar muito poluído, não vai ficar legal nessa estrutura. Para esse contexto, você vai perceber que o switch vai deixar o teu código muito mais apresentável. Como é que eu sei se eu uso o if ou switch? Os dois iriam funcionar tranquilamente, né? Funcionam tranquilamente para essa atividade. Porém, você com o tempo vai começar a perceber qual a melhor alternativa para você utilizar. Nesse caso aqui, vamos usar então o switch. Como é que é a estrutura do switch? Esqueci, não lembro mais como fazer. Lembre sempre do autocomplete, Ctrl / de espaço. Então, comecei a digitar switch, Ctrl / de espaço, apareceu ali a estrutura. Não quero essa primeira estrutura, veja que ele vai dando uma colinha aqui do lado, né, de como é que funciona cada uma das estruturas aqui. Sempre a segunda estrutura, que é a mais limpa que nós temos. Temos aqui a estrutura do switch. O que eu tinha falado que é a chave? A variável que estamos informando. Então, aqui dentro eu vou chamar número. E o que é o case? Se eu estou pedindo para o meu usuário informar números de entre 1 e 5, o meu case, o valor do case vai ser um número entre 1 e 5. Então, eu vou ter o case 1 para receber, se for o número 1, já vou montar toda a estrutura aqui, ó, vou colocar aqui o meu case 2, caso o número venha a ser o 2. Crio sempre um break, não esquecer do break, porque ele tem que fazer uma parada ali a cada caso. Vou criar o meu case 3, também colocar aqui a estrutura break. Posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V? Pode fazer, desde que tome cuidado para fazer os ajustes das variáveis. Ctrl+Shift+F para deixar o meu código indentado bonitinho. Percebo que a partir do momento que eu estou repetindo valores, a IDE já está reclamando, dizendo aqui que tem coisa duplicada, então eu tenho case 1, 2, 3, esse aqui vai ser o nosso case 4, esse aqui é o nosso case 5. Então aqui eu já tenho a estrutura para que se a pessoa digitar um número entre 1 e 5, ele já tem ali o que ele vai fazer. Então o que ele pede para fazer? Apresentar uma mensagem informando qual foi o número digitado. Aqui, para cada case, eu vou fazer o quê? Vou passar um sysout pedindo aqui para ele dizer assim, ó. Então, ele vai falar para o nosso usuário, o número digitado foi 1. E isso eu vou fazer para cada um deles. Vamos fazer aqui com Ctrl+C, Ctrl+V, lembrando de trocar as mensagens para não dar problema depois. Então, aqui, case 1, ele diz que o número foi 1, case 2, ele vai dizer, então, que o número digitado foi 2,
Case 3, o número digitado foi 3. Por que eu estou fazendo a leitura dessa forma aqui, ó? E se por um acaso eu copiei e colei isso aqui dessa forma aqui, ó, eu vou ter problemas. Uma que vai dar erro na estrutura e outra que aqui ele estaria fazendo a leitura do quê? Ele vai chegar no case 3, se for esse o escolhido, ele vai simplesmente parar, isso aqui não está sendo executado. Mas percebo que ele já até deu erro ali na minha estrutura. Então, é sempre qual é o case, depois o que é para fazer e depois o break. Então, aqui é o case 3, aqui nós temos o case aqui do 4, então o número digitado foi 4 e aqui o número digitado foi 5. Não pede no nosso enunciado, ele não está pedindo para mostrar nenhuma mensagem se a pessoa digitou alguma coisa errada, porém é uma boa maneira da gente ajudar o nosso usuário, sempre dando alguma mensagem de erro caso ele tenha feito alguma coisa errada. Por quê? Se eu não colocar nada e digitar um número que não está entre 1 e 5, simplesmente o programa não vai aparecer nada. E a pessoa pode ficar pensando, tá, e daí? Tá funcionando? Não tá? Então, eu, por padrão, eu sempre gosto de colocar alguma mensagem. Eu vou colocar assim como número digitado inválido, né? O número digitado não deveria ser entre 1 e 5, uma coisa nesse sentido aqui. Vamos agora executar o nosso código para ver se deu certo. Então, ele pede ali, digite um número entre 1 e 5. Se eu digitar 1, o número digitado foi 1. Executando de novo, vou digitar, vamos botar aqui um número válido, né? Vamos digitar 4. O número digitado foi 4. Agora, vamos colocar um número aqui, 8, por exemplo, não está entre 1 e 5, número digitado inválido, porque o número 8 não está entre os casos, então ele entrou nessa opção aqui. Agora perceba se a gente não tivesse colocado este default, como ficaria o nosso programa. Vamos salvar e executar novamente. Digite o número entre 1 e 5. A pessoa digitou 6. Só aparece isso, né? Não aparece mensagem nenhuma, não é legal. Por isso que eu sempre digo, né, utilize um default para que o nosso usuário consiga realmente ver o que está acontecendo no nosso sistema. Coloquei um número aqui fora dos números ali que estão dentro das opções, ele pega e mostra que o número era inválido, então dessa forma pelo menos o nosso usuário entende que deu um problema aqui. Entendeu como funciona o switch? Ele é bem simples, né? No próximo vídeo eu vou te mostrar mais algumas atividades que vai te dar uma gama maior de possibilidades para resolver as atividades que você venha fazer no futuro. Nos vemos no próximo vídeo.